Tenho tanto a falar sobre o novo álbum da Lorde que 10 minutos não seria o suficiente. Meu nome é Beatriz, eu tenho uma conta no TikTok e eu também tenho uma conta aqui no YouTube. Aproveita, curta e me siga porque hoje vamos falar de Lorde. Lorde lança Virgin, o seu quarto álbum, no dia 27 de junho. Já fez até show surpresa no Glastonbury, uma audição completa do álbum, que tem apenas meia hora por aí. Foi uma peça-chave e importantíssima para a minha vida e para a música. O seu primeiro álbum lançado foi Pure Rain. Antes disso, ela tinha lançado um EP. Nesse EP, a gente já tinha Royals. Royals é a música mais famosa da Lorde. Não é a única famosa, mas é a mais famosa dela. É com certeza a mais mainstream. É essa música que fez o David Bowie falar que ela era o futuro da música. Lorde tinha apenas 16 anos e quando ela é descoberta pelo SoundCloud, ela tinha entre 14 e 15. Em 2013, a gente tinha um indie por causa da Lana Del Rey, 2 anos antes, né, em 2011, quando a Lana aparece nas nossas vidas com videogames, mas o que a Lorde traz é algo diferente, uma proposta diferente do que a Lana havia trazido em 2011. Em 2013, a Lorde traz uma onda de meninas alternativas e contra a cultura. Infelizmente, hoje em dia não podemos mais ter isso, porque tudo é nichado. Mas em 2013 existiam as músicas mainstream. Existia Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, enfim, tocando em todos os lugares. E a Lorde não se encaixava nisso. Obviamente, não fala exatamente do Principado, apesar da Nova Zelândia ter a questão de Principado por ter sido colônia da Inglaterra, tem um acordo lá, então, tipo, tem uma pessoa que é responsável pela Nova Zelândia, que tem outra pessoa que é responsável pela Austrália, que tem outra pessoa responsável, enfim, questões britânicas. Mas, nesse caso, Royals, ela fala sobre não se encaixar naquele grupo majoritário que em todos os lugares sociais tem. Seja escola, seja trabalho, seja amigos de condomínio. Isso é importante para a Virgin, vamos guardar essa informação. Em 2013, ela realmente parecia muito madura perante a sua idade. Ela tinha apenas 16 anos. As suas letras eram muito maduras, tanto que muitos adultos se identificaram. E a forma como ela fez a música no EP, primeiro EP, ela produziu por ela mesma e depois com outras pessoas, mostrava também uma maturidade musical muito impressionante para uma adolescente. De vez em quando aparecem adolescentes, meninas realmente muito jovens, menores de idade, que impressionam com a sua maturidade. Tem muito a ver com a nossa sociedade, correto? A gente teve Kate Bush, Fiona Apple, a Alanis Morissette, a Olivia Rodrigo, a Lorde foi a da vez. Quando a Lorde surgiu, um monte de gente surgiu como a Lorde, porque toda a gravadora queria meninas novas de cabelos encaracolados que tivesse uma maturidade além do que a idade pedia. O Pure Rain foi um sucesso, mas o seu ápice mesmo veio em 2017, com o Melodrama. Melodrama foi o álbum perfeito. Lorde já não era mais uma adolescente, mas ainda assim jovem. Falava de um relacionamento que ela começou com um cara de 24 anos, horroroso. Eu sei, não é o vídeo, mas enfim. Ela se junta com Jack Antonoff. Alguns boatos dizem até que ela se juntou até um pouquinho demais, podemos dizer assim. Boatos, que pra mim são verdadeiros, mas são boatos. E com o começo da era, com Greenlight, ela mostra o que era a Lorde naquele momento. Se ela, nome da Lorde, né? Em 2013 nem havia pegado um avião e viajado. Em 2017, Lorde era uma cantora promissora a ponto de ser chamada para homenagear o David Bowie em 2016. Ela só tinha um álbum,
O David Bowie gostava dela, foi a última esperança do pop, que, bom, se você acompanha um pouco a carreira do David Bowie, você sabe que de vez em quando ele fazia isso. Mas em 2017, ela é essa pessoa, ela é esse porte. Ela consegue arrecadar mais fãs. E aqui, ela e o Jack Antonoff, que trabalham juntos, têm uma química brilhante. É nesse momento que o Jack Antonoff vira Jack Antonoff. Antes ele era um produtor, até tinha produzido já a Taylor Swift, mas é no melodrama que todo mundo quer o Jack Antonoff pra eles, né? E acaba se tornando o produtor do momento. É nesse momento que a Lorde se mostra muito mais madura, até porque ela tinha 20 anos por aí, e com certeza consegue a nota mais alta do Metacritic e do Picture, e os críticos amam o melodrama, e dá pra entender, é um dos melhores álbuns da década passada. 2021, no meio da pandemia, ela lança Solar Power. Solar Power não caiu muito bem na crítica e não muito bem pelo público também. Estávamos no meio da pandemia, ok? É um álbum de pandemia. Apesar dela divulgar, né, no ano seguinte, quando dava pra fazer show. Mas é um álbum que, sabe, a galera não pegou muito bem. Eu sei que vai ter gente que vai comentar e vai falar, é um álbum irônico, ela não tá falando de felicidade, as pessoas que interpretam assim. Real, as pessoas realmente interpretam esse álbum feliz. A era toda dela é amarela, ela tá na praia, ela fala de relacionamentos também, né, mas ela fala também sobre sol. Ela fala sobre coisas profundas da vida, mas parece uma coisa muito mais... Ai, olha só como eu tô ausente do mundo e como os meus problemas são muito maiores do que os de todos, sendo que a gente estava enfrentando uma pandemia. Enfim, não deu muito certo. Eu costumo dizer, a ironia tem que ser clara. Não foi. E nem todo mundo vai ler a letra do álbum para entender o que ela quer dizer afinal. É o que muitas pessoas fizeram. Eu sei que tem muitos fãs da Lorde que defendem esse álbum como ele não sendo um álbum feliz, mas acabou que ele passou-se como um álbum feliz. E isso fez com que muitos fãs ficassem no meio do caminho. Mas ainda assim, Solar Power tem produção do Jack Antonoff, e ainda assim, apesar do álbum ser bem diferente do melodrama e bem diferente do Pure Heroine, até porque a Lorde aqui já era uma mulher, né? O cérebro dela já estava formado. A gente tem um álbum que não pegou bem. Não foi o momento, não era para ser lançado. Dado um pouquinho a história da Lorde, agora a gente vai falar sobre o seu quarto álbum, Virgin, lançado ontem. Tudo começa quando Lorde faz participação na música da Charli XCX. Sim, Charli foi essencial para que a Lorde começasse a produzir de forma mais eficiente o Virgin. Quem fala isso é a própria Lorde. A situação é que a Charli, como eu falei lá em algum momento desse vídeo, ela era uma daquelas cantoras que a gravadora lançou, apesar que a Charli já era, né, já tinha lançado música antes de 2013, para bater de frente com a Lorde. As duas eram fisicamente muito parecidas. Acabou se criando uma rivalidade feminina entre duas meninas jovens que não pegou bem e fez com que as duas não criassem uma amizade além daquele que estava sendo apresentado. Charli até tenta uma amizade com a Lorde, mas enfim, tudo fica por aí. Brat é um álbum muito de desabafo da Charli, e ela escreve The Girl So Confused para a Lorde, e antes de lançar um Brad, ela envia a mensagem pro Instagram e fala, olha Lorde, eu fiz essa música falando sobre você. Lorde lê e fala, eu tenho algumas coisas pra falar, e daí surge o remix, um dos maiores remixes da música total, muito por causa do background. A Lorde, que fazia muito tempo que a gente não ouvia sobre ela, a gente sabia que ela estava gravando alguma coisa, de vez em quando ela postava uma foto com calcinha no Instagram, mas nada além disso. De repente aparece cantando, vira um flisson, simplesmente. Eu acho que muito da Era Brat ser a Era Brat é essa sacada da Charli com suas participações, de pegar as pessoas que o público dela gosta para fazer os remixes.
Apesar que dessa vez não foi algo pensado, simplesmente aconteceu. E por isso que é tão maravilhoso Girls So Confused, remix da Lorde. Eu acho que ninguém nem lembra ou já ouviu a versão sem Lorde, porque essa é a versão definitiva. Isso fez com que a Lorde se empolgasse nesse álbum, e aí começam as divulgações. Depois de muita foto de calcinha e de sutiã no Instagram, Lorde lança What Is That, um trecho, no TikTok. Essa música vira só o trecho. Essa música acaba viralizando só o trecho. Em algum momento, uma semana depois, a Lorde convida os fãs para uma audição no Central Park. Eu acho que ela achou que era uma cantora indie, não tanto, ela tem bastante fã, encheram o Central Park. E naquele mesmo dia, ela acaba fazendo o clipe, né? Porque o clipe é todo homemade, ela andando em Nova York, ela trocando de camisa, trocando de roupa, etc. E termina o videoclipe como termina essa audição da Lorde, que se assemelhou muito a blocos aqui do Rio de Janeiro de rodinha, como Minha Luz é de LED, foi exatamente essa mesma sensação. E aí ela acaba lançando, né, a música é um sucesso, a música vai bem nas paradas, vai bem no Spotify. Um tempo depois ela lança Man of the Year. Nesse momento, ela faz uma entrevista para Rolling Stones, falando algumas besteiras, mas eu já vou falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. E aí, Man of the Year também viraliza no TikTok, apesar que muitas pessoas não entenderam a letra, só pegaram lá o refrão e começaram a falar mal de homens, sendo que a letra fala sobre a Lorde se sentir às vezes mulher e se sentir às vezes homem. Não, ela não é não binária. Eu não sou uma pessoa não binária, então eu não sei se isso agrega a causa. Então eu vou deixar a galera não binária responder, porque eu acho que se você só falar, eu me sinto um homem, eu me sinto uma mulher, e mas eu sou mulher cis. Mas beleza, vou deixar aí a galera que é da causa falar sobre, porque com certeza fala melhor sobre isso do que eu, que sou apenas uma mulher cis. Bom, e aí ela lança Hammer na semana passada, que não teve muito alcance, aí ela finalmente lança Virgin. Entre Hammer e Virgin, as pessoas têm acesso ao seu disco, né, o seu LP, e quem comprou o LP viu que tinha foto da chavasca da Lorde. Importante pro vídeo, porque o assunto do momento é sobre a chavasca da Lorde, não sobre o álbum. As pessoas nunca viram uma chavasca na vida, mas eu entendo o fascínio de ver chavasca de gente famosa. Porque, tipo, chavasca de gente desconhecida, procura aí no site pornográfico do Google. Agora, a chavasca de uma pessoa conhecida realmente é uma coisa meio fascinante. Até por isso que a Playboy vendia um monte de exemplares e muitas mulheres viam a Playboy, não apenas homens tarados, porque, sim, a gente também quer ver gente famosa pelada. Ok? Bom, a Lorde, eu vi algumas pessoas falando, as pessoas estão assustadas apenas com uma chavasca. Virgin é um álbum que fala sobre o corpo. Eu já vou falar sobre o álbum, sim, isso é introdução toda pra falar sobre o Virgin, por isso que eu falei que eu tinha muita coisa pra falar sobre esse álbum. Mas, obviamente, ela colocou a chavasca dela porque ela sabia que iria ser assunto. Ninguém coloca a chavasca sendo famosa se você não quer que falem sobre isso. E aí aqui vai o meu... Vamos voltar um pouco à história. Sim, gente, esse vídeo vai ser volta, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Com 16 anos, a Lorde chegou e fala que ela não queria ser realeza. Ela, inclusive, até chegou a falar, alguém até chegou a perguntar pra ela sobre... Pô, olha que legal, você é uma pessoa que não mostra o corpo. E ela falou, eu não mostro o corpo ainda. Ela tava real, tava falando sobre isso, ela tava sendo bem realista, né? Porque eu ainda foram 13 anos depois. A Lorde, ela
conquistou muitas pessoas porque ela era esquisita. Ela não era a garota gostosona que tava com um peitão e um bundão e um short minúsculo, que não é nenhum problema, esse vídeo não é uma crítica a isso, eu estou falando da Lorde. Ela era uma pessoa que dançava esquisito, fazia umas caras estranhas quando estava cantando, tinha uma voz muito característica, muito diferente ao que estava acontecendo em 2013, e muitas pessoas acabaram se juntando à Lorde por causa disso. Quando a Lorde ela começa a usar roupas mais apertadas, porque né, ela deixa de ser uma adolescente esquisita para virar uma jovem que começa a se sentir um pouco mais confortável com o corpo, e no Pop Girls So Confused da Lorde, ela diz que isso sempre foi uma questão para ela. Ela sempre se sentiu incomodada de alguma maneira com o corpo dela. Enfim, isso começou a causar um pouco de estranheza. Só que ainda assim a Lorde não era uma pessoa gostosona, sabe? Eu tô aqui mostrando aqui meus peitos, sei lá, Sabrina Carpenter. Ela nunca foi nesse perfil. Então quando ela de repente aparece com a Chavasca, as pessoas começam a pensar e só falar sobre isso. Só que o problema de você fazer algo assim é que isso acaba se tornando maior do que o seu álbum. E é o que está acontecendo agora. A gente está falando muito sobre Lorde, mas muito sobre a chavasca dela, se ela tem pelo ou se ela não tem. Vai estar chamando de gente falando que ela é peluda, mas assim, foda-se. O álbum Virgin acaba ficando para trás. Não apenas isso. Como eu falei, a Lorde falou que não gostaria de ser a realeza. Na década de 2010, mesmo, ela acaba virando amiga da Taylor Swift. E aí, por causa de uma declaração bem mais ou menos dela, que ela disse que ser amiga da Taylor Swift era como se ser amiga fosse uma amiga de uma pessoa com câncer terminal. Meio que a Taylor descarta ela como amiga, e tem aqueles easter eggs que os fãs veem, sabe, pelo ovo, por causa de um clipe que a Taylor colocou o nome das amigas na camisa e a Lorde não estava mais lá, mas momentos antes estava, tipo isso. A Lorde agora ela tá no outro crew, sei lá como que vocês chamam, da década de 2020. Se 2010 todo mundo queria ser amiga da Taylor Swift, em 2020 todo mundo quer ser amiga da Charli XCX. A gente vê que a Charli é amiga da Addison Rae, do Troye Sivan, da Rosalia, da Alex Demi, da Dua Lipa, de apresentadores de TV, de modelos, de cantores, etc. Das pessoas mais cool do momento. É como se ela selecionasse a dedo. E a Lorde está nesse lugar. Só que ela já esteve uma vez. E parecia que ela não se encaixava. Agora ela tá no lugar que é o dela. Ela tá na realeza. Ela tá na realeza do pop de 2020. E é engraçado você ver como a Lorde, que realmente nunca foi muito boa em entrevista, mas enfim, muda aos poucos a sua forma de ver a vida. Quer dizer, ela postou uns stories há uns 6 meses atrás, eu acho, indo num restaurante que você come macarrão com a mão com o Troye Sivan. E aí muitas pessoas falaram, é engraçado a Lorde agir como alguém que ela criticou com 16 anos. Não apenas isso, né? Ela fez uma entrevista, acho que foi na Vanity Fair, que ela mostrou todos os celulares que ela tinha, os números de celulares que ela tinha, e tinha simplesmente as pessoas mais sangue sal, talvez, do pop, tipo a Grace Abrams, a Clairo, a Charli, enfim. É como se a Lorde sempre quis ser da realeza, mas ela, com 16 anos, ela não era da realeza, logo ela fez uma música pra falar que ela não queria ser da realeza, mas na verdade ela sempre quis ser da realeza. Existe uma música do Radiohead, sim, desculpa, estou citando Radiohead, que se chama Fake Plastic Tree. A música fala o tempo inteiro de futilidade. O tempo todo, coisas que são descartáveis, capitalismo, etc. E aí ele fala que, cara, eu não quero ser disso, não quero estar nesse mundo. Mas no final da música, ele reflete. Será que eu realmente não quero ser disso? Ser isso? Será que eu não quero estar aqui? Será que não é isso que eu quero o tempo inteiro?
E é isso que me parece a Lorde nesse momento. Com esse realinhamento de amizades entre ela e a pessoa que tem o squad do momento, que é a Charlie, ela pode ser quem ela sempre quis ser. É muito difícil ser outsider. É muito difícil ser esquisita. E ela pode não ser a esquisita nesse momento, porque ela encontrou vários outros esquisitos e agora ela tá num grupo de esquisitos. Então, indo até onde eu vou, pois é. Virgin, agora sim falando do álbum. Virgin é um álbum rápido. Ele tem 30 minutos, mais ou menos. Exatamente 34 minutos em 11 músicas. Tem as músicas que vocês gostaram. Man of the Year e What Was That são músicas que chamaram sim a atenção. É uma música que fala muito sobre o corpo, por isso que temos a chavasca de Lorde, mas a gente também tem o peito dela com a fita tape, né? Que sim, tem a ver com o conceito do álbum, mas como eu falei, você não coloca a sua chavasca sendo uma cantora famosa e espera que as pessoas simplesmente não falam sobre isso, tá? Ele é um álbum muito cru, mas é um álbum também muito seco. Ele não tem a produção de Jack Antonoff, né? A Lorde falou que não queria essa produção dele. Mas ele tem a produção de Dan Nigro, que é o produtor do ano, ganhou o Grammy de 2025 por conta dos trabalhos da Chapel Roll, mas ele também produziu os 2 álbuns da Olivia Rodrigo, o que faz muito sentido com Virgin. E também a gente tem o outro produtor, que é o Gene Stack, que já fez produções de Ham e Gracie Abrams. O que essa galera tem em comum? Todo mundo é sem sal, todo mundo é sem tempero. E é exatamente isso que tá no álbum do Virgin. Eu sei que ele ganhou 80, acho que foi na Variety, mas o álbum em si, ele é como se você estivesse comendo um arroz com farofa, sem um feijão e sem uma bebida para engolir aquilo que você tá comendo. Não necessariamente sobre esse álbum seco e reto, que te deixa refletindo, apesar que, bom, esse vídeo, sei lá quanto tempo vai ter, e ele me fez refletir sim, mas sobre outro aspecto, não sobre musicalmente falando. Mas é um álbum que não tem uma malemolência, não tem algo que seja interessante de ouvir. A produção é muito sem sal. Eu gosto muito de Sour, da Olivia Rodrigo, que é produzido pelo Dan Nigro, mas Sour é um álbum que não tem tanta malemolência também, né? Ele ganha a gente por causa das letras e do punk, que a Olivia Rodrigo coloca um pouco, mas punk é um estilo muito seco, né? As cantoras citadas, Chapel Roll, Ham e Gracie Abrams, elas têm muito a ver com o agora. A Lorde, ela fez o Jack Antonoff no Melodrama ser o produtor do momento. Ela ter trabalhado com um produtor que pode ser o produtor do momento, que ganhou do Jack Antonoff, inclusive, o Grammy de produtor do ano, nem sei se o Jack Antonoff concorreu, mas enfim, mostra que a Lorde está prestando muita atenção na atualidade, infelizmente, porque a atualidade não está tão boa assim. Então o álbum dela não tem um tempero, não tem uma coisa lubrificada, falando de chavascas e sexo, né? Porque o álbum se fala virgem, de virgindade, não de virgem de signo, mas não tem uma lubrificação, não tem algo preliminar, sabe? Na verdade é um álbum seco. Ele, na maioria das vezes, a Lorde, ela não canta, ela recita as letras dela. E é muito engraçado as letras dela parecerem de uma cantora de 16 anos, sendo que quando ela tinha 16 anos, as letras dela pareciam de uma mulher de 30. É muito engraçada essa inversão. As letras dela são muito simples, falam muito de fluidos corporais e corpo, etc. Tá, entendi. Mas
não tem uma profundidade. Você não lê a letra e pensa, fala sobre agora, fala sobre mim. Não, são só letras que parece que é uma garota de 16 anos que fez. A Mitski, ela é muito boa em letras muito simples. A Mitski é muito boa em cantar na simplicidade coisas que você precisa ouvir, sentimentos que você não consegue descrever. Talvez a Lorde tenha tentado fazer isso nesse álbum, não sei, mas não rolou, não foi, não deu. E olha que engraçado, Solar Power, que pelo Metacritic é o pior álbum dela, tá com 69, ele ainda tem músicas que tem esse elemento surpresa, que é algo que não tem aqui no Virgin. Nada é explosivo, nada disso. Ela também, nesse álbum, a gente não tem o coro, muito característico dela, das músicas antigas dela, né? Podemos colocar 5 músicas antigas. Tem um cara cantando, e esse é o coro. É um homem cantando. Mas a gente não tem o coro que é dela mesma, né? O que faz com que o álbum seja mais seco, mais farofa com arroz, e sem lubrificação, sem o feijão. Aqui eu acho que o que faltou nesse álbum é uma boa produção. Mas se você pega os produtores e você pega quem eles produziram, você entende por que esse álbum é tão sem tempero. Quer dizer, tem algum tempero na Grace Abrams? Não tem. Com todo respeito às Handmaids, elas são as mais brancas possíveis. Talvez precisava de alguma coisa mais não tão branco, hemisfério norte, apesar que eu sei que a Nova Zelândia não é do hemisfério norte, mas geograficamente não, mas politicamente é. Precisava de alguma coisa mais, e a gente não tem nesse álbum. A gente não tem nem nas letras e nem na música mesmo, né? Eu acho que quando a Lorde se junta com Jack Antonoff é algo mágico. Mas se você pegar o EP dela, que não tinha um produtor grande por trás, é melhor produzido e é mais interessante do que este álbum. Agora que ela tem poder o suficiente para escolher o produtor do momento. Você vai escutar Virgin esperando requentando os natos do melodrama. Como parecia o What Is That, eu venho falar para vocês que não. A Lorde trabalha muito bem as eras dela, então melodrama é melodrama, Solar Power é Solar Power e Virgin é Virgin. Justamente com esse visual sempre muito escuro e com roupas muito neutras, né? Com cores neutras e roupas que não são andrógenas, porque andrógeno não é não binário, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São roupas que não tem gênero. O CD também é neutro. O CD também não tem nenhuma cor. O CD também é um esqueleto, é o raio-x. É exatamente aquilo que ela tá mostrando nos visuais, é exatamente isso que a gente vê no CD. Mas como eu falei, não tem nada molenga, não tem nada que poderia deixar algo mais interessante de engolir. Mas sim, Virgin é uma era diferente, mas é uma era que não me agrada. Por lado técnico, eu sei que tem muita gente dando 8, mas eu sinto que as pessoas têm uma certa dificuldade de falar mal da Lorde. Tipo, tudo que a Lorde faz é interessante. A era realmente está sendo muito bem trabalhada, só que a produção eu senti que precisava faltava alguma coisa, né? Mas é uma era interessante. É algo muito interessante de ver como é que ela está trabalhando essa parte visual. Porém, a produção realmente falta. Então, eu vou dar uma nota 6.7 para esse álbum. Mas eu sei que no Metacritic esse álbum está sendo maior, bem avaliado do que o Solar Power, né? Ele tá com 7.6, mas para mim ele é um álbum pior do que o Solar Power, justamente porque o Solar Power, apesar de ter, sei lá, sido lançado numa época errada, ao meu ver, ainda tem músicas com melhores texturas e mais interessante, um elemento surpresa do que o Virgin.
a Lorde não conversa mais comigo. Pô, Beatriz, mas será que a sua opinião não entrou junto com com essa opinião técnica de Virgin? Talvez, né? A gente não consegue separar a pessoa da obra. Mas eu vou explicar pra vocês por que a Lorde era especial e não é mais especial pra mim, contando a história da minha vida referente a uma pessoa que era minha amiga. Inclusive, essa pessoa era até considerada pelo meu irmão parecida com a Lorde. Essa pessoa a gente se conheceu nos anos 2000 e ela foi muito importante pra mim. Na época da pandemia, eu acho que todo mundo ficou meio lelé da cuca e a amizade acabou. Eu encontrei com ela pós-pandemia, a gente chegou a conversar, mas só isso. Não encontrei a gente pedindo, né, falando, e aí, vamos nos encontrar, foi por um acaso. Nesse ano, eu encontrei ela 2 vezes em ocasiões aqui no Rio de Janeiro, e das 2 vezes a nossa interação foi: e aí? E aí? E, sei lá, a gente era amiga? A interação deveria ser um abraço, que saudade, mas não foi isso que aconteceu. A gente passou por momentos. Quando eu morava na Irlanda, ela foi na Irlanda me ver. Eu fui na formatura dela. A Lorde é essa amizade. A Lorde, em 2013, mostrou que era ok ser outsider pra mim. E com o Melodrama, ela acabou me ajudando a superar, sim, um relacionamento que em 2016, no dia que o David Bowie morreu, o namorado, que não é mais nada meu, levantou da cama, olhou pra mim e falou: a gente não tem futuro, vamos terminar? A Lorde, com um término de namoro e o álbum Melodrama, me ajudou a superar isso e gritar Green Light ao vivo no... eu esqueci o nome, no Espaço América, mas não é mais Espaço América o nome do lugar. Enfim, no Popload Gig de 2018 foi realmente libertador. Inclusive, eu estava com essa pessoa no show, eu estava com essa amiga. Isso tudo ficou no passado. A Lorde hoje é essa pessoa que eu encontro na rua, que foi especial pra mim e por vida passa por mim na rua e fala: e aí? E aí? Sendo que em 2013 a música Tennis Skirt fazia muito sentido e Royals era exatamente isso. Eu não quero ser Royal, eu não quero ser da realeza. Não é pra mim. E eu ainda não quero ser, eu ainda não sou, e eu ainda sou uma outsider. Acho que eu nunca fui popular. E eu só me abracei nisso. Só que a Lorde não abraçou, e este álbum Virgin me fez refletir que a Lorde não é mais a minha amiga. Quando eu falo que música é minha vida, é porque a música se mistura com o que eu passei com pessoas. Eu consigo falar a minha vida de acordo com a música que eu estava ouvindo naquele momento. E a Lorde não é mais essa pessoa. Ela é essa amiga que eu passo pro lado, e em vez de a gente se abraçar e de eu me sentir acolhida ou falar coisas, eu só falo: e aí? É isso que pra mim é a Lorde. Quando eu ouvi Virgin, e acompanhando como ela estava, né, apresentando essa nova era, eu tive essa reflexão. A Lorde não fala mais comigo. E tá tudo bem, né? Mas, ao mesmo tempo, a Lorde, como falava muito pra mim, de mim, enfim, como ela deixa de falar agora, com essas letras um pouco rasas e nada muito pesado. Até uma seguidora mandou uma letra, falou: nossa, que pesado, aí tu vai ler a letra, uma parada tipo, até meio juvenil demais para uma pessoa de 29 anos. Ela não fala mais. A nota que eu dei é por conta da produção, né? Mas o que eu estou falando é de uma forma pessoal. Então, se vier algum fã falando: ai, você deu uma nota baixa, você tá falando mal do CD porque ele tá falando da tua amiga que ninguém se importa. Não, não é isso. Não tem nada a ver. Quer dizer, tem um pouco a ver. Na técnica eu acho que faltou, e no pessoal a Lorde não é mais a minha amiga.
É uma pessoa que eu vou passar pela rua e falar oi, oi, é isso. Que você tá lá seguindo nas redes sociais e pensa, por que a gente tá se seguindo se a gente não se fala mais? A Lorde é essa pessoa. Mas ao mesmo tempo eu sinto um carinho pela Lorde. Eu acho que muitos fãs vão ouvir a música nova da Lorde e vão esperar a Lorde de 20 anos ou de 16. Não vão ter. Vocês vão ter uma Lorde que está muito satisfeita com o local dela de pertencer à realeza nesse momento. Ela não é mais uma outsider. Há um tempo já. Mas esse álbum, ela te dá a certeza de que ela não é mais essa pessoa esquisita. Ela é uma pessoa que encontrou seu grupo de esquisitas e tá muito bem em relação a isso. Mas eu continuo esquisita. E o que vocês acharam desse álbum? Acho que foi tão profundo assim esse álbum? Ou vocês não gostaram tanto assim e só deixaram pra lá? Comentem. Eu falei que eu tinha muita coisa pra falar, né?